Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Não temas, filho meu. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, e está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Mas eu estou contigo, eu estou contigo. Não temas, filho meu, não temas, filho meu. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Oh, 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 glória, oh, aleluia. Nessa tarde, meus irmãos, Deus já deu a ordem, meus irmãos. O vento, meus irmãos, a tempestade, meus irmãos, para se acalmar na minha tua vida, meus irmãos. Porque para tudo há um tempo determinado, meus irmãos. E nessa tarde, meus irmãos, Deus já deu a ordem, meus irmãos, sobre a mim e sobre a tua vida, meus irmãos. Para acalmar a tempestade, meus irmãos. Porque Deus chegou, meus irmãos, na minha tua vida. E quando Deus chega, meus irmãos, o mar tem que se acalmar, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Porque Deus já deu a ordem, meus irmãos. Deus chegou na minha tua vida, meus irmãos. E que você não tenha medo, meus irmãos. Porque quando Deus chega, meus irmãos, a tempestade tem que se acalmar, meus irmãos. Porque quem está no meio do teu barco é Deus, meus irmãos. E o meu barco e o teu barco, ele pode balançar para lá e para cá, mas ele não afunda, meus irmãos. Porque Deus está no meio do teu barco, meus irmãos. E ele chegou, meus irmãos. Deus já deu a ordem para o vento, meus irmãos. Para a tempestade, para se acalmar na minha tua vida, meus irmãos. E nessa tarde, meus irmãos, Deus já deu a ordem, meus irmãos, ao vento, meus irmãos, a tempestade, para se acalmar na minha tua vida. Amém, meus irmãos? E desde já eu quero desejar uma boa tarde para todos meus irmãos e a paz do Senhor. E que está falando a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém? Que se encontra em Lucas, capítulo 11 e o versículo 10, até onde Deus permitir, amém, meus irmãos? Lucas, capítulo 11, o versículo 10, até onde Deus permitir. Quem tiver Bíblia e quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: porque qualquer que pede, recebe. Quem busca, acha. E a quem bate, abre-se-lhe-á. E qual pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou
também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente. O que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, é que quando você bate, meus irmãos, a porta se abre, meus irmãos. Quando você pede, meus irmãos, a gente recebe, meus irmãos. Mas que você peça com fé, meus irmãos. Porque jamais, meus irmãos, um pai vai negar nada para um filho, meus irmãos. Mas quando você pede com fé, meus irmãos, quando você estamos em obediência, que a gente pede, meus irmãos, a gente recebe. Porque quem bate, a porta se abre, meus irmãos. Quem busca, meus irmãos, encontra. E nessa tarde, meus irmãos, o que você está buscando, meus irmãos, e você vai encontrar. Porque, meus irmãos, Deus, nessa tarde, meus irmãos, o que você está buscando, meus irmãos, Ele vai entregar. E quando a gente busca, meus irmãos, a gente encontra. Quando a gente bate, meus irmãos, a porta se abre, meus irmãos. E quando você busca, meus irmãos, quando você sai da nossa casa, meus irmãos, para ir até a casa do Senhor, meus irmãos, e você tem resposta, meus irmãos. Porque Deus, nessa tarde, meus irmãos, Deus é resposta a mim na tua vida, meus irmãos. Porque você buscamos, porque você insistiu, porque você persistiu. Porque você bateu na porta, meus irmãos. Porque você não se cansou de bater, meus irmãos. E é por isso que Deus nessa tarde está atendendo a mim e a você, meus irmãos. Porque você buscou, porque você não desistiu. Porque você persistiu. Porque você perseveramos. Porque a gente bateu e não desistimos, meus irmãos, de bater. Continuamos batendo. É por isso que nessa tarde, meus irmãos, Deus ele está entregando para mim e para você o que você tanto quer. O que você tanto deseja. Porque você buscamos. Porque você não desistimos. Porque você batemos. E é por isso, meus irmãos, que nessa tarde Deus está abrindo para mim e para você a porta, meus irmãos. Para você passar. É por isso que nessa tarde, meus irmãos, aquilo que você tanto buscou, Deus ele vai entregar para mim e para você. Porque você buscamos. Porque você perseveramos. Porque eu e você tivemos fé. E Deus se agradece, meus irmãos, que busca, independente de qualquer situação, independente de qualquer circunstância. Porque é muito bom quando você buscar quando está tudo bom. Mas quando as coisas estão difíceis, a gente não quer buscar. Mas Deus se agrada daquele, meus irmãos, que busca independente de qualquer situação, independente da circunstância. Porque adorador é esse, meus irmãos, que adora independente da situação. Porque o meu barco e o teu barco, meus irmãos, ele balança. Mas ele não afunda, meus irmãos. Porque a gente tem que passar pelas provações. A gente tem que ser testado para ser aprovado. Mas quando a gente está sendo provado, a gente quer desistir. Mas a gente tem que ser provado, meus irmãos. A gente tem que ser provado por Deus. Mas quando Deus está provando a mim e a você, a gente quer desistir, a gente não quer caminhar, a gente não quer buscar mais, não quer adorar. Mas que você continue buscando, meus irmãos, que você não desista, porque Deus se agradece. E é esse, meus irmãos, que Deus vai entregar o que tanto quer, o que tanto deseja. Porque Deus, ele se agrada daquele que busca, aquele que não desiste, aquele que barco balançando, mas ele está ali buscando. Que ele não tem medo do barco afundar, porque ele sabe que o barco, entendeu, não afunda, meus irmãos. Porque muitas das vezes você tem medo. Quando as coisas estão, a tempestade está grande, a gente acha que o barco vai afundar. Mas o barco que tem Deus não afunda não, meus irmãos. E você tem que confiar no Deus que a gente serve. Porque muitas das vezes a gente não confia no Deus que a gente serve. A gente fica com medo, com dúvida. Mas Deus não trabalha com dúvida, Deus não trabalha com medo. Porque a tempestade pode estar grande como for, meus irmãos. Mas quando tem Deus, meus irmãos, o barco não afunda. Ele balança para lá e para cá, mas ele não afunda, meus irmãos. E que você tenha fé. Porque eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. Porque tudo passa, meus irmãos. Para tudo é um tempo determinado. Porque se aí você vivesse só de bonança, a gente não buscava Deus, não. Fosse tudo mil maravilha. A gente não queria adorar, a gente não queria buscar. E para você buscar, para você adorar, a gente tem que passar pelas tempestades. E quando a tempestade vem, é para nos aproximar mais de Deus. Porque muitas vezes você quer desistir quando a tempestade está grande. Mas não tem tempestade para Deus não, meus irmãos. Porque quando Deus está no barco, meus irmãos, a tempestade tem que se acalmar. Porque Deus chegou, meus irmãos, para acalmar a tempestade da minha tua vida. Que você só tenha fé e creia no Deus que a gente serve. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu essa palavra. Fique todos com Deus, a paz do Senhor. E tenha todos uma ótima tarde.